Injustiça. Quando você e eu ouvimos ou lemos essa palavra, já sabemos na hora que isso é errado, tanto da sua parte como da minha parte. Então, não podemos praticar injustiça em tempo algum, porque isso é errado. A nossa própria consciência nos adverte claramente que isso é errado. Então, não podemos agir assim deliberadamente, de forma inconsequente, praticando injustiças por aí, como se fosse coisa normal, coisa comum. Não. Para você e para mim, injustiça é algo totalmente errado. É isso que devemos evitar fazer. Não devemos fazer injustiça alguma, e sim justiça. A nossa prática tem que ser em favor da justiça. Então, nós devemos entender isso hoje. Porque, infelizmente, hoje, no século em que vivemos, existem muitas injustiças sendo feitas aí por pessoas que, infelizmente, se deixaram levar para esse lado. Se perverteram para esse lado da injustiça. Fazem injustiça numa boa. Fazem injustiça e, para eles, isso não é algo errado. Pelo contrário, é certo. Porque os valores na mente deles estão invertidos. Então, eles praticam injustiça como se fosse justiça. Eles invertem isso aí. E isso é errado. Então, ninguém pode cometer injustiça em tempo algum, pessoal. O ser humano consciente, prudente, sábio, sabe que isso é errado. E não pode se deixar envolver e se enredar por injustiça alguma. Pelo contrário, ele tem que se acautelar dessas coisas. Tem que se prevenir. Tem que se resguardar. Tem que ter um procedimento íntegro, justo e irrepreensível pela prática da justiça e pelo combate contra a injustiça. Isso é alguém que tem integridade moral. Agora, a torpeza moral é por parte daqueles que praticam injustiça por aí. Existem muitas pessoas assim. E isso é errado. Isso deve ser combatido. Não podemos deixar isso crescer. É preciso cortar o mal da injustiça pela raiz, de forma definitiva, para que nunca mais cresça. Cabe a você e a mim fazermos tal coisa. Não podemos ficar passivos diante diante das injustiças. Não podemos fazer vistas grossas, cruzar os braços, aceitarmos numa boa, tolerarmos de boa mente a injustiça. Ser conivente, ser cúmplice disso, não é algo próprio nem para você nem para mim. É algo inconveniente. É inconveniente mesmo. Qualquer injustiça é errado. Tanto da sua parte como da minha. Então, a nossa consciência tem que nos guiar para a justiça, para a prática da justiça, em todo o tempo. Durante todo o tempo que vivemos nesse mundo, temos que fazer tudo o que for necessário em favor da justiça. É isso que cabe ao ser humano fazer. E eu espero que cada pessoa hoje entenda isso e comece a praticar dessa forma. Porque injustiça é algo errado, é algo perverso, é algo maligno, é algo que não cabe ao ser humano fazer mais. Chega disso. Tem que ter um ponto final. E o ponto final tem que ser dado agora por você e por mim. Então, eu espero que as pessoas entendam isso. E para que se entenda mais a respeito disso ainda, eu vou ler aqui alguns textos das Escrituras para falar, ou melhor, para continuar falando sobre esse assunto. Usando, é claro, agora as Escrituras. E o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Levítico, capítulo 19, versículo, deixa eu ver aqui, 15.
Livro de Levítico, capítulo 19, versículo 15, onde está escrito assim, ó. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Então, quando alguém pratica injustiça, isso não pode ser feito favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Então, tanto você como eu devemos julgar o nosso próximo de forma imparcial. E não parcial. Imparcial. É assim que se julga. É assim que se julga retamente as pessoas, de forma imparcial. Quem julga de forma parcial escolheu um lado. Ou ele vai favorecer o pobre, ou vai favorecer o rico, digamos assim, o grande, como diz aqui. Então, é preciso entender dessa forma, pessoal. Não se pode fazer injustiça. Como está escrito aqui, ó. Não farás injustiça no juízo. Em qualquer julgamento não se pode fazer injustiça, em tempo algum. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Então, é isso que nos cabe fazer, e eu espero que seja assim sempre. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro dos Salmos. Salmos, deixa eu ver aqui, 92, versículo 15. Salmos 92, versículo 15. Deixa eu ver aqui. Salmos 92, versículo 15. Então, o texto está escrito assim, ó. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então, em Deus, o nosso Criador, não há injustiça em tempo algum. Nunca houve, nem haverá. Então, isso serve de exemplo para você e para mim, hoje. Para que tanto em você e em mim também, não possa existir injustiça. E sim justiça. É assim que deve ser. Porque em Deus existe justiça. Em você e em mim também tem que existir justiça. A injustiça tem que passar longe de nossas vidas. Tem que ser repelida, porque é algo repugnante, reprovável. E nós devemos entender dessa forma, para o nosso próprio bem. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está, deixa eu achar aqui, no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 16. Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo 8. Vamos ler aqui. Preste atenção nesse texto, preste atenção nesse provérbio, está escrito assim, ó. Melhor é o pouco havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Existem muitas pessoas aí pelo mundo que obtêm grandes rendimentos com injustiça, com práticas injustas. Isso é errado. O provérbio diz aqui, ó. Melhor é o pouco havendo justiça. Então, se para você e para mim existe pouco, por estarmos praticando justiça, se temos esse pouco porque praticamos tudo com justiça, isso é bom para nós.
melhor é o pouco havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Então, aqui está esse provérbio nos falando claramente a respeito disso. Essa é a compreensão certa, para você e para mim. Então, o melhor é termos o pouco havendo justiça. Se o pouco que nós adquirimos foi adquirido por práticas justas, isso é melhor para nós. Com certeza. Agora eu vou ler aqui também, mais um texto que também está no livro de Provérbios de Salomão, agora no capítulo 22, versículo 8. Provérbios de Salomão, capítulo 22, versículo 8. Ele vai dizer aqui para gente. Então, no mundo hoje, com certeza, existem muitas pessoas semeando injustiça. Isso é algo totalmente errado. E você vai entender por quê. Porque quem semeia injustiça vai colher, digamos assim, os maus resultados dessa injustiça que ele semeou. Então esse texto aqui, esse provérbio aqui, fala a respeito disso. Está escrito assim, ó. O que semeia a injustiça cegará males. Então, ele vai colher males. Ele vai colher os maus resultados do que ele plantou quando ele semeou a injustiça. Ele vai colher as consequências disso, os males que virão contra quem semeou a injustiça. Isso é gravíssimo demais. É terrível. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Então, esse provérbio é bem realista. Principalmente no século em que estamos agora, onde muitas pessoas estão nessa condição, sofrendo as consequências do mal de ter semeado a injustiça. Eles são dignos disso, porque semearam injustiça, agora estão colhendo os males da injustiça que eles mesmos semearam, plantaram, praticaram. Então, é assim que acontece. Esse provérbio é bem realista sobre essa questão. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 28. Aliás, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Eu falei 28, não, é 18. Então, nós temos que entender, a humanidade de forma geral tem que entender que existe o nosso Deus soberano, nosso Criador. Ele é real, ele está vivo. Ele está vendo tudo o que acontece no mundo, principalmente as injustiças que são feitas por parte de qualquer pessoa. Então esse texto vai falar sobre essa questão. Vou ler aqui, ó. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, a verdade está sendo detida por muitos homens hoje. Eles detêm essa verdade pela injustiça, por coisas injustas, que são contra a verdade, que não favorecem nada a verdade. Calam a boca daqueles que falam a verdade. Prendem, matam, porque
Quem fala a verdade incomoda as pessoas que não querem que a verdade seja conhecida, seja falada, seja ouvida. Então, a ira de Deus se revela do céu contra essas pessoas. Isso é um fato real que está acontecendo hoje e vai acontecer sempre, porque Deus não muda nessa questão em tempo algum. Ele sempre vai agir assim. Ele não concorda com nenhuma injustiça da parte de ninguém. Ele pune severamente quem pratica a injustiça, pela qual consegue deter a verdade. Como está escrito aqui, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Isso aconteceu hoje e vai acontecer sempre. Com certeza, esse texto aqui, esse versículo é bem realista, porque é assim que acontece, sem dúvida alguma. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 24. Então, quando esse texto que eu vou ler aqui foi escrito, já existiam pessoas que trabalhavam para outras pessoas, que eram seus patrões ou seus senhores. Esses senhores contratavam o trabalho de muitas pessoas que trabalhavam para eles. Hoje também é assim. Mas o que os trabalhadores devem fazer? Esse texto vai esclarecer a respeito disso. Então está escrito assim, ó. Deixa eu ver aqui. Versículo 24, né? Está escrito assim, ó. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Peraí. Acho que eu li o texto errado. Colossenses capítulo 3, versículo 24. Peraí, eu errei aqui. É o 24 e 25. Colossenses 3, Colossenses capítulo, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 24 e 25. Então está escrito assim, ó. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Então, quando você ou eu estamos trabalhando para alguém, se fizermos uma injustiça no local onde estamos trabalhando, seja ela qual for, receberemos em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Então, isso é bem claro que está escrito aqui. Por isso, tanto você como eu, quando estivermos trabalhando para alguém, não podemos cometer injustiça alguma. Pelo contrário, temos que praticar a justiça enquanto estivermos trabalhando. Esse tem que ser o nosso procedimento irrepreensível. Praticar a justiça. Para que ninguém, em tempo algum, possa dizer nenhuma indignidade a nosso respeito. Para que ninguém possa dizer que praticamos uma injustiça contra alguém, ou contra o nosso patrão, ou contra qualquer pessoa com as quais estivermos trabalhando. Então, é preciso tomar cuidado com isso. É preciso tomar cuidado para que não possamos cometer injustiça em tempo algum. Então, cabe a nós, que somos pessoas conscientes, fazermos isso. Fazemos esse favor para nós mesmos. Temos que nos ajudar a nós mesmos nessa questão. Para que não possamos complicar a nossa vida por praticarmos injustiça.
as pessoas se complicam muito na vida e no mundo porque praticam injustiças. Muitas são mortas, muitas são presas, sofrem os castigos da lei. Enfim, como eu li no texto anterior, até mesmo a ira de Deus se revela do céu contra quem pratica injustiça. Então, isso é algo que devemos entender. E agora, cabe a você e a mim agirmos com justiça sempre e combatendo toda e qualquer injustiça que possa existir nesse mundo. Então, essa foi a mensagem de hoje e eu espero que na sua e na minha vida aconteça o melhor, que é nos conscientizarmos que devemos praticar a justiça sempre. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.